Foi um jogo em que o Flamengo foi muito cirúrgico, né, PC? Acho que essa talvez seja a palavra mais correta para definir a atuação do Flamengo, porque o aproveitamento do Flamengo lá na frente foi impressionante, né? Vitória do Flamengo, isso é duro pro torcedor do Bahia ouvir, né? Vitória do Flamengo, né? Você cita o rival do tricolor baiano. E aí com o gol do Bruno Henrique. O resultado, ele é gigante e talvez até maior neste aspecto, porque o adversário criou muito. Então talvez, acho que a derrota... O time do Ailton pode ganhar a Copa do Brasil. Não dá para descartar. Então quando você consegue um resultado diante de uma situação totalmente adversa contra um time desse nível, é algo muito elogiável, principalmente numa jogada que foi trabalhada e ajustada nesse período. A gente conversa bastante. Mas olha aí, Flamengo venceu o Bahia fora de casa, vai jogar com uma vantagem muito boa no Maracanã e tem uma enorme possibilidade de chegar à semifinal da Copa do Brasil para encarar ou Juventude ou Corinthians, ou seja, o Flamengo. Então, uma paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E eu tenho uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão da mídia esportiva de todo o Brasil, falando aí sobre a vitória do Flamengo sobre o Bahia no jogo de ida pela Copa do Brasil. E foi uma vitória importante, tá? Porque foi fora de casa, foi o jogo de ida e o Flamengo muito lesionado, né? Cheio de jogadores que estavam fora e ainda perdeu mais alguns durante a partida de cansaço, de lesão. O Flamengo conseguiu vencer com o gol do Bruno Henrique. Vamos ver a mídia falando sobre tudo isso, sobre os detalhes da partida, as polêmicas e muito mais. Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhuma novidade e deixamos os créditos também na descrição, ok? Vamos agora acompanhar toda a imprensa falando sobre esse jogo, sobre a vitória do Flamengo. Vamos lá. Bermuda alguns. Um abraço para todo mundo que está em casa. Sim, está acabando o jogo do Morumbi, mas já acabou o jogo da Fonte Nova. E ontem a gente falou, né? Ontem os nossos palpites, acho que dos dois, né? Eram vitórias dos mandantes, vitórias apertadas dos mandantes. E os mandantes não ganharam seus jogos. Fica tudo muito aberto para as partidas de volta, mas com uma vantagem, independente de como acaba o jogo do Morumbi, uma vantagem para o Flamengo, uma vantagem para o Atlético Mineiro, que são nítidas, importantes e não definitivas. Eu acho que para o Bahia faltou ambição, e eu cantei essa bola desde o sorteio. Se o Bahia tiver ambição, ele pode conseguir um grande resultado, eliminar o Flamengo no jogo de ida. Não teve. O Bahia em nenhum momento ele deu urgência ao jogo. Não é que ele fez um mau jogo, mas ele fez um jogo como se fosse um jogo de campeonato brasileiro. E ele tinha que ter feito um jogo desde o começo, como se fossem 40 do segundo tempo ele precisasse de um gol para se classificar. Desde o começo do jogo, o Bahia tinha que ter afrontado esse confronto com essa urgência. Se tomasse o gol no contra-ataque e pagasse o preço, faz parte. Ele não tomou gol de contra-ataque, ele tomou um gol de escanteio, em que o Bruno Henrique cabeceia sem que ninguém incomode, né? Então ele tomou o gol num lance bobo, corriqueiro de jogo, e ele nunca se expôs buscando o resultado contra o Flamengo. Acho que o Flamengo fica com a mão na vaga, e digo mais, hein, Tomás? É para jogos como o de hoje que o Flamengo contratou o Tite. O torcedor não gosta muito. O estilo do Tite não é um estilo que casa com o que o torcedor do Flamengo gosta de ver. Gosta de ver as goleadas e tal. Só que o Tite não vai te entregar as goleadas contra os times menores, mas ele vai te entregar muita competitividade nos jogos que realmente valem, nos jogos difíceis, nos jogos
em que o Flamengo não precisa ter vergonha de se defender e de cozinhar a partida. Foi o que o Flamengo fez hoje lá em Salvador, com brilhantismo. E interessante que o gol foi do Bruno Henrique, que para algumas pessoas ficaria no banco de reservas mais uma vez, né? Algumas pessoas especulavam que Luiz Araújo e Michael seriam os atacantes do Flamengo. Luiz Araújo foi, o Bruno Henrique entrou no lugar do Michael, foi titular da partida e fez o gol. Achei o Bahia melhor no primeiro tempo, Júlio, já a gente vai para os lances. Mas não foi aquele apetite todo, né? Eu concordo com você. Foi melhor porque o Bahia possivelmente hoje joga melhor do que o Flamengo mesmo. E é um time com mais físico do que o Flamengo. Ainda que tenha jogado domingo contra o Botafogo com o time titular, e o Flamengo tenha poupado vários jogadores, até poupado alguns, né? Dentro do que ele consegue fazer naquele jogo contra o Bragantino, no domingo à noite. Então é natural que o Bahia fosse melhor do que o Flamengo. Joga em casa, teria a busca do resultado pela frente. Só que eu acho, repito, que ele não teve o apetite, você usou uma palavra, eu usei outra, ambição. Talvez apetite seja melhor do que ambição. Ele não teve a urgência, aquela coisa de ir para cima buscando o resultado como se fosse a última bola do confronto, que eu acho que era a maneira como o Bahia tinha que ter feito nesse confronto. Acabou outro jogo, né? Acabou outro jogo. A gente vai falar muito mais de Bahia 0, Flamengo. O Bahia teve 62% de posse de bola, o Fla 38%, o Bahia teve 17 chutes, 3 certos, o Flamengo 7 com 1 certo e gol. 4 grandes chances do Bahia, uma do Flamengo, 21 ações na área rival, 11 do Flamengo, 538 passes certos do Bahia. É isso mesmo. 299 do Flamengo, ou seja, nos números, superioridade considerável do Bahia. Mas no placar, que vale, como diria o outro, né? É a bola na casinha. 1-0 para o Flamengo. Vem para cá. Prêmio ESPN Bola de Prata. Venham para o play, vamos discutir esse jogo aí. Então a gente vai usar a mesma referência do jogo do Galo para falar do Flamengo, é isso? Eu vou usar até a referência do Calçade. Como é que é o papo do Calçade? Não adianta querer ficar se apegando a desempenho, não sei o quê. Tem um placar, mata-mata. E se você para, eu estou tentando anotar, o Flamengo termina o jogo com o Wesley de ponta, Varela, Everton Araújo, Michael entrou no lugar do De La Cruz, saiu machucado, era o Davi Luiz com o Léo Pereira, Fabrício Bruno, já não tinha mais o Léo Ortiz, Igor Jesus, sabe? Então... Também, assim, o Bahia produziu para fazer o seu gol. O São Paulo talvez não tenha produzido e talvez o 0-0 no Morumbi fosse um resultado que condissesse melhor com aquilo que aconteceu em campo. Mas neste jogo o Bahia produziu, o Bahia acabou não conseguindo botar a bola dentro das redes, e aí a gente tem que destacar o Matheus Cunha também, porque não é fácil. A escolha que o Tite faz na Copa do Brasil, que não é algo tão comum no Brasil, mas que é muito comum na Europa, né? Sim, goleiro das Copas. Goleiro das Copas. Copa, no caso, da aqui Copa, da Copa, porque você não vai para o goleiro na Libertadores. Até porque o Rossi vem jogando muito bem. Mas essa escolha ela é sempre muito arriscada, porque às vezes você coloca um goleiro que não está jogando constantemente, que não vem atravessando um grande momento, porque na verdade não vem jogando, e aí o cara acaba falhando. Vai tudo pro treinador. E aí vai tudo pro treinador. Só que assim, nas Copas Nacionais na Europa, elas têm um peso tão menor na comparação com a Copa do Brasil, que eu acho que talvez o treinador diga, não, tudo bem, eu estou comprando essa briga, eu vou pôr o meu goleiro reserva na Copa, deixa comigo. Aqui é mais difícil fazer essa escolha, porque realmente... se o Matheus Cunha hoje falha, toma um frango ali, com o que o Rossi vinha jogando, o Tite ia tomar porrada. Sim. Então é importante ressaltar também as defesas que o Matheus fez. Uma delas, muito boa, o jogo já não estava mais valendo, mas de qualquer maneira, acho que vale destacar isso. E destacar o escanteio mais uma vez como solução para um momento... De La Cruz lá batendo escanteio. Difícil, do Flamengo, porque se a gente lembrar que o segundo gol... A bola era escanteio, tem que elogiar o Tite. Diante do Bolívar, então. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira, o gol do Léo Pereira, o segundo gol do Léo Pereira no Maracanã, que acabou sendo determinante para a vaga. No Campeonato Brasileiro, você teve 3 ou 4 jogos com escanteios no final ali, garantindo também 3 pontos para o Flamengo, então é importante também a gente olhar, porque fala-se muito da bola defensiva do Flamengo, que ele falha e tudo mais, mas a bola ofensiva também... Está funcionando bem. E a bola defensiva que a gente responde até, ele é questionado se houve algum ajuste no treinamento, porque o Flamengo que hoje entra para se defender, não sofreu de fato com essa bola defensiva aérea, parada, cruzada, levantada, como vinha acontecendo. E só para pontuar, a defesa do goleiro foi exatamente
no empate que o Bahia teria logo na sequência. Não deixar o Flamengo colocar a cabecinha para fora ali de respirar, porque isso foi importante. Pode falar, Calçado. Cara, assim, a gente sempre tenta discutir a qualidade do jogo, né? É como alguém tentar discutir qualidade do jogo a 3.600 metros. É duro, hein? Essa é uma das coisas mais divertidas que tem. Você discute a sobrevivência dos caras. Qualidade, sim, que você vê dentro de campo, tá, mas aí você não consegue partir para uma crítica, porque... Olha o Gerson. Gerson jogou quinta-feira passada. Na altitude. Altitude. Em outro país? Na Bolívia, em La Paz. O Flamengo tem um avião, fretado, desce no Rio de Janeiro. Não é uma viagem assim... Para ele é muito mais fácil do que para a gente. Mas ainda assim mas não é uma viagem curta. E traz os efeitos da altitude com ele, as sequelas da altitude. Porque eles correram. Né? Sim. O Gerson, a imagem que quem estava em casa não viu, estava no estádio, eu fiquei impressionado, mas era aquilo que a gente estava sentindo. Quando o jogo termina, é claro, eles vão no árbitro, pedindo a bola. Quando o árbitro apita, 8 dos 11, você não vê isso acontecer, não. Os caras caem. Não é que você cai para se recompor. Não é algo simples, fácil. Então, eu sempre respeitei a altitude porque eu vi os times perdendo rendimento lá no alto. E aí você vai estudar o que acontece nos efeitos, tem muita coisa disponível para entender isso. Então, você já percebe que isso afeta o rendimento. E, cara, foi exatamente o que aconteceu no Flamengo. O Gerson jogou quinta, jogou domingo, ele jogou em La Paz, jogou no Rio de Janeiro e jogou em Salvador. E saiu, absurdamente extenuado então, hoje. Aí nós vamos pegar e analisar o jogo do Gerson. Eu não tenho essa condição, eu não tenho essa crueldade. Seguinte, na hora que a gente conseguir oferecer aos jogadores o mínimo, a gente vai analisar. Imagina se eu venho pro ar e falo assim, o Gerson... E o Gerson... 3 jogos em 7 dias, ó. Cara, isso é uma loucura. E ele não descansa da A gente precisa ter um mínimo, cara, de um senso assim, para entender, cara, o que está acontecendo e que os caras estão ali, mas não estão. O corpo, a cabeça, a alma deve estar em outro lugar. Então, se a gente não entender isso, não vai dar. Então, eu prefiro entender o resultado, o placar. A gente volta a analisar o placar, Bia. Vou analisar o rendimento do Gerson. Até porque no meio dessa... Como eu posso fazer isso? Loucura que você citou, La Paz, Rio, Salvador... O Tite, como ele disse, trabalhou jogadas aéreas. Primeiro que não dá para fazer um treino no nível de... A gente sempre disse. Antigamente se dizia que treino é treino, jogo é jogo. Hoje não. Hoje treino é jogo, só muda a parte emocional do treino para o jogo. Você treina na mesma intensidade. O Flamengo talvez não possa fazer isso. Talvez não tenha tempo para treinar porque precisa gastar mais tempo recuperando os jogadores do que propriamente preparando o time com coisas novas. O treinador trabalha o quê? A bola parada. A bola parada hoje foi boa? Foi boa. Funcionou. Então, dentro do que é possível fazer com essa lista enorme de lesões e com o tempo curto, não dá para exigir do Flamengo. Ela é o Ortiz fechando a sua proteção de defesa, o Varela, que é um cara mais recuado. Ainda mais contra o time extremamente bem treinado como o Bahia. O Calçado extremamente bem treinado, de boa qualidade. O Calçado estava viajando. O Flamengo pousa às 6 horas da manhã na sexta, treina às 5h30 da tarde, sem o Tite. Aí no sábado já é véspera de jogo, bate um papo. Aí ontem, segunda-feira é pós-jogo já de domingo, é papo. Ontem já viaja para Salvador. Hoje... Que horas que ele ajustou a jogada aérea? No vídeo. Você conta os sobreviventes vídeo, mas tem que ser. Ou então você leva para o campo ou de tênis, ou meia reada, é posicionamento. E pegou o Bahia muito forte. Por exemplo... Pode falar, Bento. O Bahia está vivo. Não, está vivo. O time do Bahia é um time muito competitivo, um time de nível técnico elogiável, um time que tem alternativas de jogo, extremamente bem treinado. Chegará, provavelmente, com condições físicas como estava hoje, pouco melhores que as do Flamengo. Né? Com tempo para treinar durante a data FIFA, que o Flamengo provavelmente não terá, porque vários jogadores serão convocados e outros precisam se recuperar. Não vão se recuperar. Então, é óbvio que o Flamengo tem favoritismo para a classificação, depois de ganhar o jogo fora de casa, por causa do elenco, mas é um páreo duríssimo. Não, esse time do Bahia é um time muito forte. Esse time do Bahia é um time que pode ganhar a Copa do Brasil. Não dá para descartar. Então, quando você consegue um resultado diante de uma situação totalmente adversa contra um time desse nível, é algo muito elogiável, principalmente numa jogada que foi trabalhada, ajustada nesse período. A gente conversa bastante. E aí é uma dificuldade muito grande, por característica, história recente também, do torcedor do Flamengo, de entender
o que é o Tite, o jogo do Tite. Por exemplo, o Tite conseguiu produzir em Salvador um jogo que o fez ganhar na bola parada. Poderia ter também empatado 0-0, o que também não seria um resultado de jogar fora. Ele foi lá pelo menos para trazer um empate. Então, assim, o Tite é um cara que, nas suas mais variadas versões, produz equipes que têm bom desempenho defensivo. Essa é a base para começar a discutir o resto. Sim. Eles já estão prontinhos para a gente conversar um pouco mais sobre o que foi o jogo lá de Salvador. Lá o Flamengo venceu o Bahia pelo placar de 1-0 e larga na frente nessa partida das quartas de final. Tudo bem, PC? Grafa, boa noite, meus amigos. Boa noite. Foi um jogo em que o Flamengo foi muito cirúrgico, né, PC? Acho que essa talvez seja a palavra mais correta para definir a atuação do Flamengo, porque o aproveitamento do Flamengo lá na frente foi impressionante, né? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Salve, Felipe, Mansur, Alex, quem nos acompanha. Na verdade, o jogo deixa uma mensagem muito interessante, porque se de um lado você teve um Flamengo que no segundo tempo criou apenas uma oportunidade, você teve do outro lado um Bahia que teve 3, 4 oportunidades, mas o jogo se define na precisão. O Flamengo tem uma jogada de início de segundo tempo em que o De La Cruz cobra o escanteio de forma muito precisa. O movimento do Bruno Henrique, aliado à impulsão, deixam o Gabriel Xavier e o Santi Arias completamente desnorteados, faz o gol. A partir desse instante, o Flamengo se posiciona mais no seu campo. O Bahia, que foi dominante a maior parte do jogo, pressiona, surgem oportunidades, mas o Bahia não tem a precisão que o Flamengo teve. E isso, principalmente quando você joga contra uma equipe tão qualificada quanto essa do Flamengo, cobra uma conta muito alta. Me lembrou um pouco o que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, em que o Flamengo não foi tão dominante assim, o Bahia criou oportunidades, empatou, mas no final levou o gol marcado pelo Davi Luiz. O confronto está em aberto? Está em aberto, mas a vantagem que o Flamengo obteve hoje, ela é muito considerável. É isso, Grafa. Apesar da vitória do Flamengo, né? Claro que o Flamengo agora se coloca em vantagem, vai jogar no Maracanã, cheio, com o apoio dos seus torcedores. Mas o Bahia já provou ao longo da temporada que não está morto, né? Que é um time que tem a bola, que consegue criar oportunidades. A ver qual será a postura no Maracanã, né, Grafa? Boa noite. É verdade. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, amigas e amigos do Troca. O Bahia vai ter que apresentar um futebol bem melhor do que apresentou essa noite para poder reverter essa vantagem. O Flamengo também não fez um grande jogo, foi cirúrgico, né? Na melhor ocasião que teve, na grande ocasião que teve, o Bruno Henrique foi feliz, né? Subiu de Almanac, parecia o Dadá subindo, parando no ar. Ninguém atrapalhou, né, Grafa? Então, sozinho, só direcionou ela para baixo. No segundo tempo, o Lúcio, atacante do Bahia, teve uma chance parecida, numa bola parecida, só que ele cabeceou sob o gol. Mas o Bahia bem abaixo. No pré-jogo, nós falávamos do jogo, da expectativa do jogo, que jogo de Copa é diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Por mais que as equipes tenham um estilo de jogo, de jogar para frente, de avançar, muitas pessoas me perguntam, o Bahia vai para cima do Flamengo? É mata-mata, é aquele discurso de vestiário, né, Alex? O jogo não termina hoje, tem 180 minutos, aquela coisa. E isso tira um pouco da característica das equipes. O Flamengo fez um jogo de preservação, né? Jogou ali, saiu nos contra-ataques, conseguiu o gol. Mas o Bahia é muito abaixo. Cauli abaixo, Tassiano abaixo, Caio Alexandre abaixo. O Bahia cansou no final, né, Então, Grafa? quando esses jogadores, o jogo do Bahia não consegue se soltar, dificulta bastante. O Rogério fez as trocas no segundo tempo, o Depena entrou com o Ademir, teve uma melhora, teve um volume maior, mas o Bahia bem abaixo do que vem apresentando na temporada, vai ter que melhorar muito para o jogo da volta. E, Felipe, você vê uma coisa que faz diferença no jogo. O De La Cruz hoje foi muito discreto, bem discreto. Me pareceu que, além da questão física, tinha a questão emocional pela morte do Esquerdo. Se conheceram na infância, ou seja, ele perdeu um amigo de infância, alguém que ele, inclusive, postou a foto. E isso pesa. A gente tem uma tendência a achar que o jogador de futebol não tem sentimento. Ele entra lá e tem que jogar. Pois bem, o De La Cruz participa de um lance do jogo, que é a cobrança de escanteio. Nós vamos repetir aí o gol. A maneira como ele cobra o escanteio, a maneira como ele bate na bola, ele não se desvencilha da bola. Ele bate com aquela intenção.
E me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, que pouco antes dos times voltarem para o segundo tempo, o Tite estava dando alguns toques para o Bruno Henrique no caminho do vestiário para o campo. Nós temos até essa imagem, mostramos na transmissão. E pelo gestual do Tite parecia falar de movimentos que ele sugeria ao Bruno Henrique, não é? E essa subida é absolutamente imarcável. Mas você veja isso, qual foi a participação do De La Cruz no jogo? Foi na cobrança do escanteio. Isso acaba fazendo a diferença. Duas ponderações sobre o escanteio, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Primeiro, acho que essa batida, a gente chama bola fatiada, né? Alex, que era um exímio cobrador de escanteio aqui, pode até dizer, quando você tem um jogador de muita impulsão, como é o caso do Bruno Henrique, essa batida acho que é estratégica, né, Alex? Porque consegue aproveitar ao máximo um jogador que costuma ter essa vantagem sobre os zagueiros, né? E assim, no meio do sistema defensivo, às vezes você tem algum espaço onde alguém vai estar marcado e alguém não, para poder embalar. E você vê que a bola ela vem mais rápida, né? Ela rasante, que se ela vem um pouco mais... viajada, né? Mais viajada, dá tempo de você reposicionar ali, não dá, né? Então ele foi muito feliz, porque aquele negócio que eu comentava com os caras assim, eu vou ter que bater a bola aqui se a defesa estiver dessa maneira. Se você chegar errado ali na hora errada, o problema é seu, mas se não, vá ali que a responsabilidade é minha de pôr a bola. Foi o que aconteceu, treinaram, combinaram, certeza, e a execução dos dois foi espetacular. Me deu a sensação que a cobrança tinha algo combinado, porque os dois homens do Flamengo que estavam na área... Vão para o primeiro pau, né, Mansur? Vão para o primeiro pau, tentando isolar o Bruno Henrique com o marcador numa cobrança mais lenta. O que vai fazer a diferença ali é a impulsão. É isso. E aí o Bruno Henrique naturalmente vai ter a vantagem nesse aspecto. É jogada ensaiada. Minha impressão foi que esvaziar na direção do primeiro pau... Leva todo mundo para a primeira trave. Para diminuir os embates com o Bruno Henrique. O que me incomoda nisso de ver, e a gente vê acontecendo muitas vezes, né, Grafa, aquela questão, e principalmente... a gente aprende no futebol. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ver. E você vê aquele defensor do Bahia... A gente vai ver agora. Perdão, desculpa, Alex. Pode falar, porque vai sair a batida. Sim, olha ele livre, você vai ver, todos foram na direção da primeira trave e o Bruno Henrique ficou num espaço com menos defensores. Então o defensor, em momento nenhum, olha para eu poder realmente saber. E não encosta no Bruno, né, Alex? Porque às vezes eu não vou na bola, né, Felipe? A gente pula meio no corpo, você vai atrapalhar, ele cabeceia, mas sem direção. Você pode ver que ele não faz um movimento, ele vem, a bola só bate, de tão boa que vem a bola. O Bahia faz a marcação por zona, né? Fica aqueles 4 jogadores assim em linha e os jogadores que ficam fora, cada um pega um. O Bruno Henrique estava sem ser o seu marcador, ele saiu sozinho. E essa bola é jogada ensaiada, porque quando não é jogada ensaiada e o jogador bate no segundo pau, ela faz aquela banana, né? Ela vem, aquela bola que vem mais lenta no segundo pau. Essa bola é uma bola rápida, joga no segundo pau rápido. Brigar, né? E o Bruno Henrique ele nem precisou se movimentar tanto, ele só subiu e cabeceou para baixo. A jogada muito bem ensaiada. Os dois possíveis marcadores, que eram o Gabriel Xavier e o Santiago, ficaram completamente desnorteados. Quando eles viram... Santiago tentou e chegou atrasado. Exato. Quando eles viram, o Bruno Henrique já estava na cabeça... E a marcação por zona, os 4 que ficam parados, eles têm que ter uma impulsão muito boa, porque o cara que vem de trás correndo, ele vem correndo, subindo. Né? Normalmente ele vai subir mais que os caras. Isso parece beber naquela fonte. Você pode fazer uma simulação com o vôlei. Quando você levanta e um jogador ameaça bater... E vem o de trás aqui embaixo. A finta? Com isso, a finta. E com isso, o bloqueio fica completamente desguarnecido, porque o bloqueio vai naquele que ameaçou bater. Agora, uma outra coisa. Convenhamos, falha do Marcos Felipe, né? Não dá para isentar o goleiro do Bahia, por mais que a cabeçada tenha sido boa, o Bruno Henrique tenha subido sozinho. Não foi uma cabeçada potente, vamos dizer, não foi uma cabeçada forte. E muito próximo do Marcos Felipe, né? Então, é uma bola que está muito próximo dele, é uma cabeçada para baixo. A cabeçada para baixo é difícil, é muita dificuldade para o goleiro. Não era uma cabeçada rápida, né? Talvez o gesto técnico dele ali de tentar fazer assim atrapalhou um pouco. Talvez se ele vai meio de lado, assim, para jogar ela de lado... Era uma bola muito defensável. Né? Aí é de cada... Assim, eu não fui goleiro, assim, eu não vou conseguir compreender o gesto. Mas é uma bola defensável. Por mais que ela seja cabeceada quase na risca da pequena área... Ela não vai distante dele, né? É uma bola defensável. O movimento foi lento. Que ele faz é o movimento de alguém que foi surpreendido. Por que ele pode ter sido surpreendido? Porque, de repente, ele não conseguiu ter a leitura de que poderia acontecer se aquela bola chega no Bruno Henrique. Ele está seguindo a bola. Talvez o Rogério Ceni conseguisse evitar o... Não, mas ele tá... Para o jogo de Salvador, vitória do Flamengo. Isso é duro para o torcedor do Bahia ouvir, né? Vitória
do Flamengo, né? Você cita o rival do tricolor baiano. E aí com o gol do Bruno Henrique, o versátil, o eclético Bruno Henrique, que faz gol de tudo que é jeito. Aí, realmente, os jogadores do Bahia não atacaram a bola. Foi uma falha técnica, defensiva. Uma falha técnica. E do goleiro também? O goleiro poderia ter defendido. Teria sido uma grande defesa. A bola acabou passando por baixo dele. Eu não acho que foi uma falha, um frango. É uma bola, né? Queima-roupa. Dele, né? Bola Marcos Felipe. Poderia ter feito melhor, mas acabou não dando para o goleiro. Você disse bem, o Bahia foi melhor no primeiro tempo, Tomás, mas não foi aquela... Tá vendo essa mordida aí, ó? Essa mordida tinha que ter acontecido o jogo inteiro. O jogo inteiro. Essa tentativa de deixar o Flamengo incômodo no campo. Né? Pressionar o Flamengo, principalmente nos primeiros 15 minutos. Ir para cima do Flamengo, morder mesmo. Buscar o gol. O Bahia não buscou desse jeito. O Bahia buscou jogando o jogo dele, que é um bom jogo, que é um jogo de protagonismo, mas que ele não é líder do campeonato. Às vezes ganha, às vezes perde. Tem conseguido bons resultados nessa temporada, mas não é uma máquina, né, de vitórias. Essa foi a boa chance do Flamengo. Exato. Grande chance, né? Os 2 chutes do Gerson, para mim, foram os 2 momentos mais perigosos até do que os do Bahia. Teve esse do Tassiano, né? Não. Um lance posterior aí que a bola sobra para o Tassiano na área. E aí já no segundo tempo. Comecinho do segundo tempo, o gol do Bruno Henrique. O Flamengo amarrou muito o jogo. Um jogo de poucas faltas, poucos cartões, mas o Flamengo tirando velocidade. O Flamengo bem do Tite mesmo, né? Tirando velocidade do jogo, não deixando o Bahia imprimir o ritmo. No fim das contas... Essa é uma grande chance do Everton Ribeiro. E da defesa do Matheus. O Matheus que joga na Copa, né? O Rossi estava fora... Tem sido assim, né? Por opção do Tite, assim. certo? Porque ele fez uma grande partida. Uma grande partida. Ele faz 3 defesas importantes no segundo tempo. Depois de tomar o gol, o Bahia vai para cima de uma forma um pouco mais... um pouco mais assertiva, com um pouco mais de vontade, um pouco mais de intenção, de tentar buscar o gol, meio que vendo a eliminatória sair de suas mãos. Aí ele pressiona de verdade o Flamengo. E aí o Matheus Cunha aparece. Em que pese o fato do Flamengo ter provavelmente feito exatamente o que o seu treinador pediu e feito bem... Essa é a última chance, uma chance muito parecida com a do Bruno Henrique. Sim. O cara sobe na pequena área, cabeceia sozinho e erra. Mas desculpa, eu te cortei. Não é isso, apesar do Flamengo ter feito o que o Tite provavelmente pediu para ele fazer, eu entendo que o empate seria o resultado um pouquinho mais justo, como também seria mais justo no Morumbi. Acho que o Bahia criou várias oportunidades, embora não tenha em nenhum momento também sido aquela pressão que a gente espera do time da casa num jogo de quartas de final da Copa do Brasil. Mas do outro lado estava o Flamengo, né, que é um time que hoje, pelo menos, se defendeu muito bem. Tem jogadores de muita qualidade, né? Léo Ortiz no meio-campo jogando de volante, Léo Pereira, Fabrício Bruno. Aliás, não dá para tirar o Léo Ortiz no meio de campo jogando de volante, hein? Ele joga jogando muito bem. Joga muito. Há quem diga que ele era o principal jogador do Bragantino, né? Mesmo sendo um zagueiro, mas era o cara de um bom passe, de uma boa saída de jogo, além de ser um baita de um zagueiro, né? Jogador de muita experiência, era o líder do time e vem fazendo falta. Aliás, o Bragantino perdeu hoje, né, do Criciúma no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também de 2 jogos atrasados do Brasileirão. Ninguém acertou também nem no Cruzeiro e Inter, porque você falou que ia dar Inter e eu falei que ia dar Cruzeiro e o jogo terminou empatado. A gente não acertou absolutamente nada nos nossos palpites. Né? Eu não acertei nem que o Hulk ia ficar no banco, achei que ele só ia entrar no segundo tempo. É verdade, eu também Até isso eu errei. Pois é, ainda bem que quem viu o programa ontem esqueceu de tudo isso. Por isso que a gente honestamente está aqui para lembrar. Tomás, eu vejo a eliminatória entre Flamengo e Bahia mais inclinada para o Flamengo do que o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Eu acho que o jogo de hoje mostrou que o São Paulo é melhor do que o Atlético e o jogo de hoje não mostrou que o Bahia é melhor do que o Flamengo. Flamengo desfalcado, além de tudo. E o Flamengo vai tá reforçado daqui 3 semanas. O Flamengo vai ser um Flamengo melhor do que esse Flamengo que jogou hoje. Por isso que eu bati muito na tecla que o Bahia ele não podia encarar esse jogo como um jogo de eliminatória. Sabe aquela história do uma eliminatória de 180 minutos? Que todos os técnicos falam, os jogadores e tal. Essa não era. O Bahia não podia encarar como uma eliminatória de 180 minutos. Ele tinha que encarar como uma eliminatória de 90 minutos.
em que ele precisava realmente fazer o resultado hoje. E eu não vi essa urgência no Bahia. Acho que fez um jogo ok. Talvez o empate fosse mais justo, tal, tudo bem. Mas foi um jogo ok do Bahia. Não foi um grande jogo do Bahia. E esse era o momento para fazer um grande jogo contra o Flamengo. Flamengo desfalcado, Flamengo dolorido, um Flamengo que não está tão confiante. E aí o Flamengo mostrou muita hierarquia. Acho muito difícil escapar a classificação. Até porque entrou o histórico em campo, né? 8ª vitória seguida, a freguesia que eu citei ontem, Bahia, o Rogério Ceni só perdeu... São dois tabus que permanecem. O Rogério segue sem ganhar do Flamengo como treinador e o São Paulo segue sem ganhar do Atlético com o Hulk em campo. 7 jogos agora. Pois é. 5 vitórias do Atlético e 2 empates. A coisa é impressionante. Se os tabus e os resultados de ida se mantiverem, teremos Galo e Flamengo nas semifinais. Um de cada lado. Um de cada lado, isso. Vamos fazer um rápido intervalo. A galera tá feliz. E a pergunta... E o Tite, hein? E o Tite? Cadê o Tite? Tite! A torcida tem razão em pegar no pé dele. Mas olha aí, Flamengo venceu o Bahia fora de casa, vai jogar com uma vantagem muito boa no Maracanã e tem uma enorme possibilidade de chegar à semifinal da Copa do Brasil para encarar ou Juventude ou Corinthians. Ou seja, o Flamengo tem grande chance de ser semifinalista da Copa do Brasil. Parece que terminou. Ih, rapaz, o Galo venceu também, hein? Gol do Batalha. Os visitantes se deram bem. Atlético venceu lá no Morumbi, gol do Batalha, 1-0 no finalzinho. E o Flamengo com o Bruno Henrique. Que jogador decisivo é o Bruno Henrique, hein? É impressionante. O Bruno Henrique, como centroavante, ele é um peixe fora do aquário. Ele fica totalmente perdido, mas, cara, que jogador decisivo. Na única bola decente que foi cruzada na área, que batida na bola bonita do De La Cruz, né? Na cabeça dele, ele subiu e definiu. Então é um jogador histórico, é um jogador decisivo, Bruno Henrique, 94 gols com a camisa do Flamengo, que jogador realmente espetacular. Aliás, De La Cruz, visivelmente fora de condições. É outro também que está arrebentado, hein? Quem acompanha o De La Cruz há muito tempo, desde o River Plate, sabe que ele se machuca muito. E ele está com problemas. Então, essas contratações que o Flamengo está fazendo, elas serão muito importantes também para preencher aí vazios que estão ficando no elenco. Agora, é impressionante, né? O Michael estava lá no Al Hilal 2 anos, eu acho que nunca se machucou lá. Aí fez pré-temporada, chegou agora, segundo jogo se machucou. E olha que ele entrou no final, hein? Que coisa o Flamengo, né? Como os caras se machucam no Flamengo. Impressionante isso. Porque, gente, o calendário é pesado para todo mundo, né? Todos os times, tem times que jogaram mais até do que o Flamengo. Agora, o Flamengo tem uma quantidade de lesões excessiva. E isso é muito preocupante. Deixa eu exibir aqui os comentários da galera. Olha o Mengão aí, João. Saudações. Valeu, José Renildo. Muito obrigado às 465 pessoas que estão aqui. Fala, João Guilherme. Alô, Jorge Nilson. Obrigado. Saudações, rubro-negras. Deu Mengão, João. Valeu, Paulo. Hoje o pessoal está pegando mais leve com o Tite aqui, eu estou percebendo. Ricardo Alves, Gerson saiu reclamando, sentindo falta de ar, isso preocupa. Pois é. Pois é. É estranho, né? Cara, o Flamengo tá com muitos problemas. É impressionante isso. Michael preocupa. Ele saiu carregado, não conseguia nem andar. Agora, foi carregado pelo Fábio Maceridian e pelo outro fisioterapeuta, não conseguia nem andar direito. Vitor Feres, o Klaus é muito fraco. Por quê, hein? O que aconteceu? Teve um lance lá com o Michael que não foi falta, né? É isso que você está falando? Que ele marcou falta e tal, mas, sinceramente, a arbitragem não comprometeu. Leandro Santos, partida segura do Flamengo. No segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo eu achei horroroso. Concordam comigo ou não? Primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim, gente. O Flamengo pegou poucas vezes na bola. O Bahia pressionou, o Bahia teve mais chances, o Bahia controlou a maior parte do jogo, o Flamengo se defendeu.
Matheus Cunha, um destaque nesse jogo, hein? Matheus Cunha, que muita gente, pô, e tal, vou botar Matheus Cunha na Copa do Brasil. Defesas importantíssimas que impediram, inclusive, um empate do Bahia. Pelo menos em 3 oportunidades ele mandou muito bem. Agora, eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi muito mal e no segundo tempo, com os ajustes feitos pelo Tite, o Flamengo melhorou. Ele arrumou ali o posicionamento do Gerson, inverteu com o Luiz Araújo, né? O De La Cruz cruzou aquela bola para o Bruno Henrique para explorar o que o Bruno Henrique tem de bom, né? Que é o jogo aéreo na posição ali de centroavante. O Bruno Henrique tem uma coisa boa, que é a bola cruzada, porque ele é muito alto e ele pula muito, ele tem uma impulsão espetacular. Então, o Bruno Henrique acabou aproveitando a grande qualidade que ele tem exatamente pelo talento do De La Cruz, que preocupa, hein? Eu vou te falar um negócio, essa data FIFA aí vai ser muito importante para o Flamengo, porque esses jogadores que estão machucados não vão para as suas seleções, especialmente o De La Cruz e o Arrascaeta. Os caras vão ter tempo de se recuperar, porque no dia 12 de setembro, assim que terminar a data FIFA, Brasil, por exemplo, joga no dia 10. Lá estarão Gerson, Pedro, outros jogadores estarão, Varela na seleção do Uruguai, Pulgar na seleção do Chile. Dia 10 é o jogo das seleções. Dia 12 é o jogo da volta no Maracanã. Muito obrigado, Jorge Nilson. Muito obrigado. Departamento Médico Futebol Clube. Não é de hoje, hein? Não é de hoje. Há muito tempo o Flamengo tem um excesso de lesões. Vamos falar do calendário, vamos falar dos muitos jogos. Gente, o Flamengo não é o time que mais joga no futebol brasileiro. O Botafogo, o Fortaleza. O Fortaleza, então, jogou Copa do Nordeste e estadual no primeiro semestre. Aí depois jogou pré-Libertadores, jogou Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outras coisas. O Fortaleza jogou muito mais do que o Flamengo. E viaja, vai sair lá do... Então, galera, esse foi o vídeo aí. Comenta o que é que vocês acharam dessa vitória do Flamengo. Fala o que é que vocês viram aí de interessante, se vocês curtiram, porque foi uma vitória importante, né? Foi uma vitória que coloca o Flamengo muito próximo de chegar às semifinais da Copa do Brasil. Ele pode enfrentar São Paulo ou Galo. O Galo tá com vantagem, né? Venceu o São Paulo fora de casa por 1-0, mas é um jogo muito aberto, porque são 2 times difíceis. Então eles podem se enfrentar aí. Pode dar Flamengo e Galo, ou Flamengo e São Paulo. Isso se o Flamengo conseguir bater o Bahia, né? Conseguir ou empatar ou ganhar no Maracanã, que vai ser, na minha opinião, né, mais fácil, porque o fator casa conta muito a favor do Flamengo. Esperamos que daqui até lá o Flamengo já tenha a possibilidade, né, de ter os seus reforços, se é que eles vão poder atuar, né? E que também, né, alguns tenham voltado já, como o Pedro, né, como o Arrascaeta, entre outros também, né, que estão lesionados, mas nada grave. Mas foi, assim, claro, uma vitória muito boa. Foi um jogo muito difícil pro Flamengo, né, porque enfrentar um time como o Bahia não é fácil, ainda mais em Salvador. Mas o Flamengo conseguiu, né, conseguiu ali no estilo Tite, de jogar bola, né, que é um estilo mais equilibrado, mais tranquilo, um estilo de não ir muito para cima, mas ainda assim conseguir a vitória. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal aqui para você não perder nenhuma novidade, ok? Tamo junto, galera, e a gente se vê aí no próximo vídeo com mais informações, porque o Flamengo no final de semana tem jogo, né, também, e a gente vai trazer, porque tem Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil o Flamengo conseguiu, nesse momento, bater o Bahia fora de casa e tá muito próximo, ele tá com o pé na semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá, é isso aí.